Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Cavou um buraco e lançou as sementes. Estava plantada a árvore. Então recolheu seu escritório e começou a escrever um livro. Enquanto a árvore crescia e o livro avançava, manteve delicados encontros amorosos com a patroa. A gravidez foi anunciada quando a árvore já tomava forma e o livro ia pelos capítulos finais. A árvore cresceu, o livro foi terminado, o filho nasceu. A vida passou a fazer sentido, porque havia plantado uma árvore, escrito um livro e tido um filho. A árvore para ter de onde fabricar o papel para a impressão do livro. E o filho para que o livro tenha um leitor. Salve, salve! Bruno Caram por aqui para mais um podcast sobre as Crônicas de Alhures do Sul. Tenho aqui hoje uma convidada mais do que especial, Carla Vittini, responsável por esse projeto, responsável por trazer as Crônicas de Alhures do Sul para esses olhares e para essas vozes todas. Então, primeiramente, Carla, muito obrigado. Obrigado por toda a dedicação ao Caram, né? A Carla, ela faz mediação de leitura, ela é educadora e está fazendo mestrado em literatura, né? Educação. E ela tem um trabalho de conclusão de curso sobre o Manuel Carlos Caram, sobre o livro Sujeito Oculto. E daí, quando eu perguntei para ela qual que é a crônica de Alhures do Sul que você mais gosta, ela elegeu essa crônica. Por quê, Carla? Essa crônica, eu acho que ela é diferente das outras. Ela tem um quê pessimista, assim, mas também uma visão muito realista da escrita. Quando ele mostra como se fosse o bastidor da escrita, mostrando que ele estava escrevendo um livro e a partir de uma simbologia muito simples, que muitas pessoas falam, de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, ele cria uma crônica linda e inusitada, né? Porque o final dela é inusitado quando ele fala de ter um filho para que o livro tenha um leitor. Tem a visão pessimista de não ter leitores, de escrever um livro, publicar e não chegar ao público, mas também tem o outro lado muito sentimental que não aparece em todas as crônicas, em todos os textos do Caram, que é o carinho por uma figura, né? Que seria o filho. Então, essa crônica me balança, assim, sabe? Porque eu tinha uma relação de ter essa curiosidade com meu pai, assim, de perguntar para ele, o que você está escrevendo? E ler os livros e conversar sobre os livros que ele escrevia, né? E de quando eu vi essa crônica, eu falei, poxa vida, acho que sou eu. Você acha? Tem certeza? E eu vi que muitos dos episódios aqui das crônicas são sobre as minhas memórias. Eu falo isso, que tinha um Caram que era escritor, um Caram que era meu pai. E muitas vezes os Carams se confundiam, né? Então muitas vezes eu estava andando com meu pai na rua, mas era o escritor que estava ali com o modo escritor ligado e registrando personagens. Não, e essa crônica, ela é uma forma de carinho, assim, eu acho que é carinho por você, carinho pela escrita, e quando ele fala, né, manteve delicados encontros amorosos com a patroa, é muito poético, é muito bonito, então parece que é um gesto, essa crônica para mim, ela simboliza um gesto de carinho dele, pela escrita e pela trajetória de vida dele também. Engraçado que quando eu estava separando as crônicas, eu sempre tentava dar um título, né, de um tema. Essa crônica fala de Alhures do Sul, essa crônica fala da geografia, essa crônica fala do teatro, essa fala do livro, e eu grafei essa crônica aqui como vida. Então, se eu tivesse que dar um título para ela, coisa que meu pai não fazia, ele não dava título para as crônicas. Mas seria a descrição da vida dele, na verdade. É porque ela não encaixa, né? Não encaixa com os outros temas. Por mais que a gente entenda que alguns personagens são a própria personalidade dele, em nenhum fica tão claro, tão evidente isso. Né? E essa fica. E é muito legal quando essa crônica eu sempre levo para a roda de leitura e as pessoas se identificam e as pessoas choram. É muito comum, assim, eu fazer a leitura dessa crônica e no final ficar um silêncio. Porque por mais que seja essa frase comum, né, essa ideia comum, mas as pessoas, elas se emocionam. As pessoas ficam emocionadas por causa do final.
Então as pessoas fazem aquele silêncio assim no final da roda, que muitas vezes incomoda o mediador de leitura, mas nesse caso não, porque é o silêncio que as pessoas precisam para processar o que foi dito e porque elas se identificam. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.